amigo do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que o recebemos aqui. Seja muito bem-vindo. Entramos no tempo pascal e neste tempo a sequência de leituras será do livro dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, porque a Igreja quer nos recordar o início do cristianismo. Nos Evangelhos serão apresentadas as aparições de Jesus após a ressurreição e algumas de suas palavras aos discípulos, especialmente sobre o tempo da Igreja, a partir do discurso de Jesus em João, por ocasião da última ceia. Neste segundo domingo da Páscoa, o Evangelho é de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. É o seguinte: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Este evangelho narra a primeira aparição de Jesus no próprio dia da ressurreição e então passa ao que aconteceu 8 dias depois, numa outra aparição de Jesus aos discípulos. Jesus repete sempre as palavras: a paz esteja convosco. Era um cumprimento judaico comum, Shalom. Porém, a aparição de Jesus no domingo de Páscoa ocorre num contexto bem especial. 3 dias após ser traído por Judas, abandonado por todos os discípulos, crucificado sozinho, exceto pela presença de João, o discípulo amado, de Nossa Senhora e de outras mulheres. Era muito natural que surgissem nos que estavam no cenáculo sentimentos de medo, vergonha, remorso, arrependimento por ter abandonado o Mestre, o Messias, em quem tinham dito acreditar. João refere que ainda estavam com medo por suas vidas, escondidos também por medo dos judeus, que haviam rejeitado Jesus e o haviam entregado aos chefes dos sacerdotes. Então, a saudação de paz de Jesus adquire um novo significado.
Jesus faz questão de mostrar-lhes que não precisam ter medo. Contudo, nesta parte da leitura, talvez o ponto mais importante seja o fato de que, naquela aparição, o Senhor sopra sobre os apóstolos, dando-lhes o dom do Espírito Santo, e envia-os como o Pai o enviara. Envia-os com o poder de perdoar ou não os pecados a qualquer pessoa. É um ato solene de Jesus, poderoso, mais ainda para um judeu conhecedor do Antigo Testamento. Pois, de fato, no livro do Gênesis, Deus soprou sobre o barro para dar a Adão o espírito da vida. Esse sopro reflete um ato de criação, de doação de vida. Jesus está inaugurando uma nova criação que será vivida no poder do Espírito Santo. E está revelando que envia seus apóstolos com o poder do sacramento da reconciliação, o poder de perdoar pecados, não somente os cometidos contra eles, como nós fazemos em relação às outras pessoas, que nos machucam, que nos magoam, que nos ferem, mas todos os pecados, contra eles, contra o próximo, contra Deus. E Jesus não para por aí. Também confere o poder de reter os pecados, se a pessoa que os confessa não estiver arrependida de verdade. Vemos então como, da morte de Jesus, surge o sacramento da confissão. Os apóstolos são enviados a exercitar aquele ministério da reconciliação de que o apóstolo Paulo fala em suas cartas. Transferindo-nos para o domingo seguinte, ou da ressurreição, vemos então o encontro do apóstolo Tomé com Jesus. É muito comum pensar e falar sobre Tomé como o apóstolo que duvidou, o que é uma realidade, porque ele quis provas da ressurreição para acreditar. Apesar de Jesus já ter anunciado que isso aconteceria aos discípulos várias vezes, falando-lhes de sua filiação divina e realizando milagres. Mas não deixa de haver alguma razoabilidade no comportamento de Tomé. A própria Igreja, quando se trata de reconhecer a santidade de alguém para canonizar essa pessoa, busca a verificação de milagres que tenham acontecido por sua intercessão, aguardando para dar um veredito. E isso acontece porque a Igreja crê no uso da razão. A fé não despreza a razão. As duas caminham juntas, embora a fé transcenda a razão. Portanto, é uma espécie de instinto natural de Tomé buscar por alguma evidência, especialmente de um fato realmente extraordinário como o da ressurreição. Procuremos, portanto, passar a ver Tomé como o discípulo que duvidou e acreditou. Ao ver Jesus, Tomé passa da falta de fé, da dúvida, para uma das maiores confissões de fé nos evangelhos. Jesus lhe diz para colocar seu dedo nas sagradas mãos e no lado e que ele tenha fé. E qual a resposta de Tomé? Ele vai bem além e declara: meu Senhor e meu Deus. É a primeira vez no Evangelho de João que alguém confessa Jesus não só como Messias e Senhor, mas como Deus. Podemos comparar essa profissão de fé àquela de Pedro, narrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, quando o apóstolo proclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Tomé fala, também faz uma confissão da divindade de Cristo. É uma espécie de clímax no Evangelho de João, ecoando o início, em que João escrevera: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá como aqui, João usa a mesma palavra grega, theos, que significa Deus. É como Deus que Tomé reconhece o Cristo. São Mateus revela que Jesus saudou Pedro, porque o que ele falara lhe fora revelado do alto. São João mostra que Jesus exorta cada pessoa que vier a existir
a ir além do que Tomé fez, a crer mesmo sem ver evidências da ressurreição. E Jesus pronuncia uma bênção, uma bem-aventurança a quem o fizer. Benditos, felizes são aqueles que crerem, mesmo sem ter visto. Isso inclui a todos os que viveram naquele século I, vivem e viverão no futuro, por toda a existência do mundo. Aqueles que, sem terem caminhado com Cristo, sem o terem visto pregar, realizar milagres, ressuscitar mortos, aqueles que, sem terem motivos suficientes de credibilidade, ainda assim acreditarem. Este é um fruto da graça de Deus. Ser capaz de crer em Cristo, mesmo sem ter convivido com Ele. Em razão da graça e do testemunho dos apóstolos, que também faz parte da graça. Portanto, meditemos sobre essa bem-aventurança especial que desce sobre cada crente, cada fiel, sobre nós. E alegremos-nos. Quanto à primeira leitura do segundo domingo do tempo pascal, é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Uma descrição da igreja de Jerusalém daquele tempo após a ressurreição de Jesus. É um trecho curto que diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras e casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se, então, a cada um deles, conforme a sua necessidade. Vemos aí uma característica essencial da igreja. Era uma igreja unida, e esta é uma das marcas de autenticidade da Igreja dos Apóstolos. Eram um só coração e uma só mente, diz o texto. Ou seja, acreditavam na mesma doutrina, na mesma fé, com uma só mente. E agiam, caminhavam da mesma forma, com um só coração. Mente e coração, inteligência e vontade. Além da unidade, vemos no texto a comunhão. Viviam juntos e partilhavam seus bens uns com os outros. Tinham tudo em comum, diz a passagem. Por fim, os que tinham bens os vendiam e entregavam o fruto aos apóstolos para distribuir conforme as necessidades, beneficiando os pobres, os órfãos, as viúvas, com a misericórdia daqueles que tinham condições. É a característica da caridade, do amor presente na Igreja primitiva. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 918, a propósito, afirma: desde o início da Igreja havia homens e mulheres que seguiam Cristo com grande liberdade e o imitavam pela prática dos conselhos evangélicos da pobreza, castidade e obediência. E diz o Catecismo que esta passagem é uma demonstração disso. Já no parágrafo 952, esse texto é citado a propósito do ato de dar esmolas. Todo cristão deve estar pronto e desejoso de socorrer os necessitados. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. E a Igreja sempre reconheceu que algumas pessoas são chamadas a viver uma pobreza radical, mas não todas. Porém, todos os cristãos são chamados a cumprir esse princípio do livro dos Atos, capítulo 4, no sentido de que não são proprietários absolutos dos seus bens, mas administradores, com a obrigação moral de prover àqueles que precisam, mediante a prática da esmola, que significa misericórdia, da verdadeira caridade. A caridade, pela prática da misericórdia através da esmola, é dar do que é nosso àqueles que precisam.
E lembremos que o segundo domingo de Páscoa é o domingo da misericórdia. E que uma das obras corporais de misericórdia é esse dar do que se tem. De tudo isso que dissemos, percebemos como a Igreja está enfatizando a misericórdia, seja no Evangelho, com o sacramento da misericórdia, do perdão, da confissão ou reconciliação, seja na primeira leitura, nesta janela para a obra corporal de misericórdia, através do ato de dar esmola a quem necessita. Para completar esse quadro, o Salmo responsorial é um salmo de ação de graças pela bondade do Senhor, repetindo: porque sua misericórdia é eterna. Uma misericórdia que não apenas se limita àquilo que é pedido ou àquilo de que alguém precisa, mas vai muito além e sempre vai além de novo. Este é um final de semana com leituras especialmente profundas. Encoraja-nos a refletir nesses dois pontos de que falamos. O sacramento da reconciliação, que Jesus instituiu no próprio dia da sua ressurreição, sacramento que o Papa Francisco não cansa de lembrar, que é o sacramento da misericórdia, e a prática concreta da misericórdia. Os primeiros cristãos não se limitam a receber a misericórdia de Cristo, mas também se mostram misericordiosos, providenciando do que é seu para todos. Podemos então nos perguntar como estamos vivendo o sacramento da misericórdia do Senhor na confissão e como estamos vivendo o sinal da prática da misericórdia ajudando o próximo. Não apenas através da doação de valores ou do dízimo, que são tão importantes, mas também olhando para os pobres ao nosso redor, em nossa paróquia, família ou comunidade, no nosso bairro e na nossa rua, e em todos os lugares. Refletindo sobre as bênçãos que representa aquilo de que dispomos, economias, bens, alimentos, roupas, e refletindo sobre como provemos as necessidades dos que precisam de nossa ajuda. Como estamos levando aos que nos cercam a misericórdia que recebemos do Senhor, na sua providência constante e no sacramento da confissão, em que Ele perdoa nossos pecados sempre que nos arrependemos. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.